Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cris Miura e esta é a nossa terceira aula do curso extensivo de redação Enem Estaduais SP da Pontui, plataforma inteligente de redação. A aula de hoje, na verdade, é a parte 2 do tópico Estrutura do texto dissertativo argumentativo. Então, se você não assistiu a primeira aula, meu amigo, não bobeia, acelera e acesse o nosso aplicativo para que você assista e saiba tintim por tintim o que você precisa entender sobre a linguagem do texto dissertativo argumentativo. Agora, você está com dúvida se usa o eu no texto dissertativo argumentativo? E você pode ter essa interlocução? Melhor ainda, quer ver um exemplo de texto com uma linguagem fera, animal? Então, filho, segura nessa cadeira aí que depois da vinheta eu vou mostrar para você cada pedacinho desse texto para que você entenda ainda melhor como deve ser feita uma linguagem para a redação do Enem. Bora lá então? Solta a vinheta! Pessoal, então bora lá começar com relação à nossa terceira aula, estrutura do texto dissertativo argumentativo. Por que eu trago eu divido essa primeira aula, essa aula 3, em dois momentos, né? Estrutura 1 e estrutura 2, na aula 2 e na aula 3. A estrutura do texto, ela engloba muitos aspectos, desde a linguagem, campo lexical, como a gente viu na última aula, titulação, e são detalhes que, se você não estiver atento, você acaba se prejudicando, sendo penalizado por aspectos muito simplistas inicialmente. Então hoje a gente vai focar mais na questão da linguagem, do conteúdo e não tanto na estrutura como nós fizemos na última aula, ok? Então a ideia é que a gente fale um pouquinho mais sobre essa questão estrutural do texto dissertativo argumentativo. E o que a gente vai abordar na aula de hoje, pessoal? Então a gente vai trabalhar a objetividade e a subjetividade do texto dissertativo argumentativo. A gente vai trabalhar de uma forma muito pontual com relação à pessoalidade e à impessoalidade do texto, voltando. Pessoalidade e impessoalidade. Oh, Jesus amado. Tá vendo que às vezes a japonesa aqui apanha, né, gente? Então, a pessoalidade e a impessoalidade, uso da primeira pessoa e interlocução, formalidade e informalidade, períodos longos e períodos curtos, vocabulários e escolhas lexicais e os aspectos voltados para a concisão. Certo? Vamos lá, então. Por que não fazer no seu texto? Então, o que é de fato essencial a gente pensar quando a gente fala em não fazer? Muita gente me questiona sobre a questão voltada para a reescrita. E o que eu sempre digo? A reescrita é importante, porém, a gente está dentro de um processo seletivo, que é um processo de preparação, que é para o vestibular ou para concurso público, que ele exige que nós otimizemos o nosso tempo. E aí, ao invés de a gente trabalhar com a reescrita, qual que é a metodologia? Você recebeu a correção textual, você vai ler, você vai assistir a correção e ver quais são os seus erros. Ficou dúvida? Manda pra gente. Quando você for para o próximo texto, para a proposta seguinte, você vai retomar essa correção para que você não erre novamente as mesmas questões. Então, o que de fato você não deve fazer. Então, por isso que eu sempre trago o que você não deve fazer. Por quê? É por meio do erro que a gente vai entendendo também qual é a caminhada, né, a jornada para que a gente possa acertar, ok? Então vamos pensar um pouquinho em o que não fazer no texto. Eu sempre vou trazer alguns exemplos de redações, sejam as redações de ensino médio ou redações nota 10. As que eu vou apresentar ou apontar algumas questões, obviamente que eu não vou identificar o autor, ter para resguardar, então eu trago ela digitada, tá? Mas todas são reproduzidas na literalidade. Então a gente vai falar um pouquinho sobre objetividade e sobre subjetividade. E o que eu gosto muito de ressaltar com relação a objetividade e subjetividade. Qual que é a diferença das duas? A sua escrita em um texto dissertativo argumentativo, ela tem que ser objetiva. Cris, como assim? Ser subjetivo é ser, em alguns momentos, reflexivo, ser muito pessoal e até em alguns momentos ser ambíguo ou até não se fazer entender. Então você precisa tornar a sua escrita muito objetiva, muito literal, muito direcionada e focada. E é disso que a gente vai falar. Então como que eu torno a minha escrita, às vezes a minha fala mas a minha escrita eu não consigo traduzi-la nesse sentido. Então
como que eu torno a minha escrita cada vez mais específica, mais objetiva, mais pontual, certo? Então vamos ler esse exemplo aqui, ó. No século XXI ocorreram várias mudanças na internet, mais rápida, melhor e mais acessível a todo mundo, porém a falta de privacidade e a exposição também aumentaram. Câmeras, hackers, governos, tudo ajudou a aumentar isso. A falta de privacidade na internet é um grande assunto na internet, pois tudo que a pessoa vê e escreve, alguém vê e lê. Pessoal, então vamos lá, pensando aqui, ó, ser objetivo na informação e lembrar-se de que o texto precisa estar muito claro para o leitor, tá? Então, quando você afirma que quando o autor afirma que no século XXI ocorreram várias mudanças, a questão é, quais mudanças são essas? Então, eu consigo ser muito mais específico. E aqui eu poderia até juntar os dois períodos para que essa especificidade aparecesse. Olha o exemplo. No século XXI, ocorreram várias mudanças. No século XXI, a internet tornou-se. Então vamos tirar isso aqui, ó. Eu gosto de fazer a mudança na hora, tá? No século XXI, a internet tornou-se mais rápida, não tem necessidade desse melhor, e mais acessível a todo mundo? Não, ela não é a todo mundo. Então a quem? A uma parcela, a grande parte, vou abreviar, lógico que vocês não vão abreviar no texto, a grande parte da sociedade. Olha como que esse período já ficou mais compreensível. No século XXI, a internet tornou-se mais rápida e mais acessível a grande parte da sociedade. Ou seja, eu não tenho que parar para tentar entender. Está muito claro o que eu quero dizer. Bom, eu poderia dar um ponto e aqui começar. Porém, vou trazer uma concessiva, apesar da falta de privacidade. Porém, apesar da falta de privacidade e da vamos tirar, né? Ó, que tudo a gente faz ao vivo, então vamos lá. Porém, a falta de privacidade e exposição também aumentaram. Por consequência, abreviando, por consequência da ausência de fiscalização, também vou abreviar, só para que a gente entenda, para que a gente agilize, da fiscalização. Tira hackers, tira câmera, deixa governo e tira tudo, ajudou a aumentar isso. Então olha como que ficou. Porém, a falta de privacidade e a exposição também aumentaram por consequência da ausência da fiscalização de governos, ponto final. Galera, olha como que fica muito mais literal, muito mais específica e pontual. E esse último período aqui, né, ele chega a ser épico porque de uma total subjetividade, ou seja, não dá pra entender o que o cara tá falando. Na verdade até dá, mas ele é extremamente repetitivo. Então ele diz o seguinte: a falta de privacidade na internet é um grande assunto na internet, pois tudo que a pessoa vê e escreve, alguém vê e lê, com certeza, de uma obviedade absurda, né? Então, objetividade e subjetividade, sempre pensando com relação a se tornar cada vez mais específico. Os termos, a sua escrita, ela tem que ser pontual, certo? Bora lá para o segundo slide, então. Com relação à pessoalidade e à impessoalidade. Pessoal, pessoalidade e impessoalidade são termos muito ligados ao que a gente estava falando de objetividade e subjetividade. O que muda aí? A pessoalidade e a impessoalidade está muito na forma como você se coloca no texto, de maneira que aquele texto parece que não fala para um leitor universal, que é o que se espera de um texto dissertativo argumentativo, mas ao contrário, ele fala especificamente para alguém de uma forma muito pessoal, ou pior, ele traz expressões, ele descreve aquilo que você vivencia de uma forma muito particularizada. Então seria como se eu falasse sobre o aborto a partir de uma experiência de uma vizinha minha. Não, eu tenho que falar do aborto pensando no nível da coletividade, pensando no nível social, ok? Então olha o que ele fala aqui, ó. Então pessoalidade versus impessoalidade. Primeiro,
Não limite o texto à sua visão de mundo. De novo, galera, o texto dissertativo argumentativo, ele pensa numa visão universal. Ok, a sua vizinha abortou, mas qual o impacto do aborto numa sociedade, às vezes patriarcal ou machista? Ok, na sua vizinhança as pessoas mexem com droga, mas qual o impacto da legalização da droga? Reflita sobre o trecho em amarelo, e eu vou regrifar aqui para você. O argumento pode ser considerado uma regra geral ou pessoal, e eu já grifo aqui. Então vamos lá. Em um mundo no qual, vou ler primeiro o texto, em um mundo no qual nós nunca paramos devido ao crescimento da tecnologia e da acessibilidade, está se perdendo cada vez mais a amizade e o sentimento de necessidade para outras pessoas para alcançarmos o bem próprio. Aí ele vai para o primeiro parágrafo de argumentação. Visando o crescimento pessoal, algumas pessoas não estão nem aí com as outras pessoas quando buscam. Não importam que façam sucesso pessoal, podendo até se tornar amigo da pessoa na primeira oportunidade de subir na vida, trai a confiança de seus amigos. Gente, veja que tá essa linguagem justamente porque é uma literalidade do texto do candidato, tá? Do aluno. Galera, o trecho em amarelo é esse daqui, ó. Olha aqui. Podendo até se tornar amigo da pessoa, deixa eu só voltar aqui, podendo se tornar amigo da pessoa e na primeira oportunidade de subir na vida, trai a confiança de seu amigo. Galera, isso aqui é uma experiência extremamente pessoal, uma vivência extremamente voltada para uma visão de mundo do cara, entendem isso? E o porquê que é importante a gente falar sobre essa questão de pessoal e impessoal? Eu vou dar um exemplo muito típico, tá? Eu, Cris Miura, sou contrária, eu não faria um aborto, por exemplo. Se eu engravidasse, dificilmente, não estou dizendo que nunca, mas dificilmente eu não faria. E eu não estimularia mulheres a fazer, certo? Essa é a minha visão pessoal. Só que, pensando do ponto de vista da coletividade e pensando do ponto de vista do direito da mulher, do direito de liberdade com relação ao que quer ou que deseja fazer com o próprio corpo, eu sou favorável ao, no mínimo, se não a legalização, mas no mínimo a um debate sobre a legalização do aborto. Então, olha, entenda a diferença. Eu, Cris Miura, não faria, dificilmente, né, óbvio, a gente, né, não sabe como vai ser o dia de amanhã, né, Deus livre guarde, acontece alguma coisa, credo. Mas enfim, eu não faria. E eu não gostaria ou faria o máximo para que as pessoas ao meu redor não o fizessem. Independentemente de uma questão espiritual ou uma visão religiosa, eu não faria. Só que eu sou a favor de haver o debate para que as mulheres que desejem fazer, elas possam ter essa escolha. Entende a diferença? Uma visão pessoal não é uma visão que está dentro de um texto, porque ela é muito única, ela é muito in loco, muito local. E a gente tem que pensar, quando trata de temas sociais, né, de temas voltados para a sociedade, de um modo muito mais genérico. Então eu sou a favor de se debater sim a legalização do aborto. Eu sou a favor sim de ampliar as possibilidades para que a mulher possa acessar uma gravidez, pensando na questão do direito ao corpo. Então, nesse sentido, o que eu estou querendo te dizer, as suas experiências pessoais nem sempre, para não dizer nunca, mas nem sempre, elas vão ser embasamento ou fundamentação para você utilizar um argumento. Entende o que eu quero dizer? Então, voltando aqui para o nosso slide. Então, a todo momento nesse texto, o aluno ele traz, né, o candidato ele traz muito uma visão pessoal. E aí que ele fala, nós nunca paramos devido ao crescimento da tecnologia. Então, assim, nunca paramos, será? Nem para dormir, gente? Está se perdendo cada vez mais a amizade, será? Mas depois que, por conta da internet, tantos laços se aproximaram, seja de amizade ou seja de relacionamento, e sentimento de necessidade para outras pessoas. Visão do crescimento pessoal, algumas pessoas não estão nem aí. E olha que linguagem aí, a gente vai falar lá na frente, informal, nem aí. Com as outras pessoas quando buscam, ele não coloca objeto aqui, mas enfim, não se importam com o que os outros façam. Então, é uma visão muito pessoal de mundo. Então, tomem cuidado. A dissertação é... Opa! Agora eu grifei, eu risquei errado aqui. Deixa eu voltar aqui, só um minutinho. O racha. Aí. Pronto. A linguagem do texto, ela tem que ser muito mais impessoal do que pessoal, tá? Ela tem que estar muito voltada para as questões mais universais do que questões tão pontuais. Bora lá pro terceiro aspecto, galera. Bom, falando então do uso da primeira pessoa do singular e da primeira pessoa do plural.
Essa pergunta, ela aparece, eu dou palestras, eu dou aula, aonde eu vou, essa pergunta aparece diretamente, a palestra é ótima, né, esse bolinho, aparece diretamente para mim. Cris, eu posso usar o eu num texto dissertativo argumentativo? Resposta 1, não. Simples. Resposta 2, assista a aula de gêneros textuais. Por quê? Eu falei um não para o texto dissertativo argumentativo. Agora, se você vai prestar uma UFO no meio do ano que cai o texto de opinião, eu digo para você, sim, você deve usar o eu, a primeira pessoa do singular. E o porquê que eu falo muito isso? Depende muito do gênero. Nesse gênero que estamos trabalhando, voltado para o Enem, você nunca vai utilizar. Mas no texto de opinião você precisa utilizar. Então fique muito atento ao edital, fique muito atento às regras do vestibular, certo? Então o que diz aqui pra gente, né? Como eu falei, não utilize nunca a primeira pessoa do singular. E galera, tome muito cuidado com a ideia de utilizar a primeira pessoa do plural. O devemos, o fazemos, o queremos, o buscamos, tá? Cris, eu não posso utilizar? Não, eu tô dizendo para você ter cuidado, tá? Você vai utilizar, mas com cautela. Esse daqui é um texto do nota 10 da FUVEST. Olha aqui, ó. Vivemos e o mundo que blá 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 blá. Vejamos o Estado, isso é, o conjunto, barará, população, barará. Deixa eu ver se ele tem mais aqui. Bandeira, o Estado, fazendo o que nós de realidade, dessa forma política. Barará. E ele faz isso mais ao longo do texto. Eu peguei os dois primeiros. Então, vivemos, vejamos. Nesse contexto, principalmente considerando a FUVEST, isso não é tão cobrado. Porém, tome muito cuidado. Por quê? Se você começa o tempo inteiro no seu texto colocando a primeira pessoa do plural, vivemos, vejamos, acreditamos, pensamos, observamos, quase que seu texto ele acaba virando um desabafo, né? Como se você tivesse ali, desabafo, se você e um grupo específico estivessem falando de uma forma muito pessoal. Então, tome cuidado, tá? Até pode acontecer de aparecer, mas tome cuidado. Lá na teoria eu vou mostrar o que você faz para poder substituir. Fechou? Bora lá, slide 4. Interlocução. A interlocução é outro aspecto que me cobram muito com relação aos questionamentos. O que é interlocução? É isso que eu faço com você aqui por meio do vídeo. A gente está conversando. Tá? Então, se o meu interlocutor de repente fosse, deixa eu pensar aqui, a minha mãe, eu estaria falando de uma outra forma com ela. Se o meu interlocutor, ou seja, aquele com quem eu falo, fosse o meu coordenador, fosse o meu chefe, ou fosse o Papa, com certeza a forma como eu falo seria diferente. Considerando que o meu interlocutor é você, pré-vestibulando, jovem, eu consigo trazer uma linguagem que seja um pouco mais solta, um pouco mais livre, e padrões também. Por que eu estou dizendo isso? O interlocutor a gente o chama por determinados pronomes. Então, por exemplo, em muitos momentos eu estou falando aqui com você e eu uso o pronome você. Pessoal, isso não existe. Esse processo de interlocução no texto dissertativo argumentativo não existe. De novo, eu retomo. Cris, eu uso você no texto dissertativo argumentativo? Não, você não usa. Cris, eu uso você em outros textos ou outros gêneros textuais? Sim, você utiliza. Então, por exemplo, em uma carta de leitor, você leu uma notícia, a Unicamp cobra muito isso, você leu uma notícia, você leu um artigo numa revista e você quer mandar uma carta para que você descrevesse ou explicitasse aquilo que você pensa, certo? Quando você vai escrever essa carta de leitor, aí sim existe um processo de interlocução. Você vai falar, prezado editor, prezado autor, eu percebi que você... Então, de novo, a questão do gênero é fundamental. Galera, não assistiu o primeiro vídeo dessa série de vídeos? Corra lá e assista. Fechou? Bora lá então voltar para nossa tela. Olha aqui o texto que o cara vai trabalhar. Estar na sociedade e sentir-se excluído é o pior sentimento do mundo. Imagine como seria isso para você, quando você percebesse o quanto está sendo discriminado. E é assim que acontece com quem sofre bullying. Só por ser diferente, a pessoa sofre preconceito. E isso tem que acabar. Galera, olha você aqui. Como que a gente poderia eliminá-lo? Estar na sociedade e sentir-se excluído é o pior sentimento do mundo. Imagine como seria, quando ele fala imagine, ele está conversando com alguém. Esse alguém dele tem que ser identificado. Suponhamos que seja um grupo de jovens. Imagine como é
para um jovem quando percebe o quanto é discriminado. É assim que acontece com quem sofre bullying. Eu poderia até tirar assim, tá? Poderia até tirar. Só por ser diferente, a pessoa sofre preconceito. Então vamos lá. Imagine como é para um jovem quando percebe o quanto é discriminado. Só por ser diferente, ele sofre preconceito. E isso tem que acabar. Trago aí sem a interlocução e com certeza com um texto muito mais impessoal, ok? Vamos lá para o quinto slide. Formalidade versus informalidade. Pessoal, existem várias perspectivas sobre a questão do preconceito linguístico, sobre a forma como a gente utiliza a língua, muitas vezes de forma preconceituosa para humilhar ou para oprimir alguém. Não vou entrar nesse detalhe, embora seja um assunto que eu gosto muito, mas não vou entrar nesse detalhe agora. Mas o que a gente vai combinar? A gente vai trabalhar os conceitos de algo formal e algo informal como sendo algo adequado e algo inadequado. Eu sempre gosto de dar um exemplo clássico. Pense o seguinte, com relação à formalidade e informalidade. Se uma mulher compra um escarpão e um vestido tubinho preto, qual o cenário que você vai imaginar? Ou melhor dizendo, qual o cenário que você não imagina? Com certeza uma praia. Você já viu alguma mulher chegando numa praia de tubinho preto e escarpão? Nunca, né? E o inverso. Se você pensa num baile de gala, num baile de formatura, como que você imagina uma mulher, ou um homem, né, tanto faz, mas como você imagina um homem ou uma mulher chegando a esse baile de gala ou esse baile de formatura? Com certeza, ou de escarpão, de tubinho preto, e não de biquíni. Por quê? O biquíni, socialmente falando, está para a praia, assim como o traje social, o traje mais formal, está para um ambiente mais formal. A língua é a mesma coisa, tá? Então a gente está dentro do ambiente formal da língua portuguesa. Isso significa o quê? O texto dissertativo, argumentativo, deve seguir a norma padrão. Então, por exemplo, se você tem o hábito de falar a gente, eu aqui falo várias vezes, a gente saiu, a gente leu, a gente viu, se você tem esse hábito, evite no texto. Tá? Traga de uma forma mais formal. A outra redação que a gente leu não tá nem aí para isso. Não, essa linguagem, esse tipo de colocação, ela é da oralidade e não da escrita. E o que eu tô dizendo para você, não tô dizendo que você tenha que ser rebuscado. Então você vai utilizar termos rebuscados que às vezes nem você vai entender. Não, eu tô dizendo para você que você precisa trabalhar dentro da formalidade, dentro da norma padrão e ponto final, certo? Então, quando aqui se fala em formalidade e informalidade, de novo, ser formal não é uma vantagem. Em que sentido não é uma vantagem? Ela não é para ser rebuscado, não é para ser algo extremamente ali rígido, não. É para que você somente siga a norma padrão. Então, olha isso daqui, ó. Deixa eu até trocar a caneta aqui para eu poder ir grifando conforme for aparecendo para vocês, ó. Então vamos lá. É mister, ou mister, né? Tem várias pronúncias. Compreender a necessidade de se adaptar às mudanças tecnológicas. Destart, quando a sociedade não faz, elas colocam dentro de um contexto cada vez mais pueril, deixa de amadurecer, torna-se involuída. Odiernamente, meu Deus, esse adverbial me mata. Esse cenário não é tão inóspito, haja vista o quanto o uso das redes sociais tem se tornado mais escolhido para relações interpessoais. Cris, mas eu uso o Destart. Tem um aluno aí que vai falar que usa, hein? Cris, mas eu uso o Destart. Eu uso odiernamente. Isso é errado. Pessoal, não estou dizendo que é certo ou errado. Eu estou dizendo que não é adequado nesse contexto. Por quê? Você pode simplificar sem deixar de trazer a profundidade que você quer para o seu texto. Então, ao invés de falar Destart, coloca dessa maneira, desse modo. Ao invés de ser pueril, não que seja ruim, assim. A minha questão maior às vezes o cara vem e escreve um texto totalmente desconexo e joga um pueril. Você fala, isso aqui não faz sentido algum aqui, tá? Infantil, tô dando só exemplos, tá? Odiernamente, não, cara, joga um atualmente. Tá? Coloca ali um atualmente muito mais simples. Inóspito, não conhecido. Na verdade, aqui eu acho que ele não quis dizer inóspito, eu acho que ele quis dizer outra coisa, mas enfim. O haja visto, tudo bem, né? Eu até grifei aqui, mas ok. Então, assim, tome só cuidado para que seu texto ele não comece a virar
como se fosse uma outra língua, se você tivesse que a todo momento, se o leitor tivesse que a todo momento pensar em sinônimos ou no dicionário, para que não fique assim tão formal. E óbvio que você não vai também para informalidade aí, quebrando regras gramaticais, ok? Vamos mais um pouquinho então. Com relação agora a parágrafos extensos com períodos longos. Pessoal, a questão voltada para os parágrafos e para os períodos, ela é muito complexa porque muitas vezes a gente não percebe, a gente começa a escrever e não percebe o quanto os períodos estão ficando longos, o quanto o período está extenso, tá? E o que é complicado nesse momento? Eu sempre falo, quando eu pego uma redação que tem um parágrafo de 15, 20 linhas, tem gente que escreve mais ou menos isso de 7 linhas, eu tenho certeza que vai ter erro ali. Por quê? Ou ele vai ter erro de sentido, ou ele vai ter erro de pontuação, ou ele vai ter algum erro que vai tornar a mensagem confusa, obscura, ou seja, que não vai torná-la clara. Então, pensando nisso, eu sempre trabalho com a metodologia de uma divisão de 3 períodos. E a gente vai falar disso um pouquinho mais pra frente, tá? Então, vamos dar uma olhadinha o que não fazer, ok? Então, olha esse parágrafo aqui, ó. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 linhas. Galerinha, vamos lá, ó. Primeiro, fragmente os períodos. Cris, o que é período? É onde eu começo com uma letra maiúscula e fecho com um ponto final, tá? Então aqui provavelmente eu acho que é um ponto final, então isso daqui é um período. Tente fragmentar esse período, ou seja, tente dividir. E quando você for pensar no parágrafo como um todo, tenha pelo menos 3 pontos finais. Vamos ver, acho que aqui só tem... Até tem 3, só que os períodos estão extensos, tá? Então, tenha 3 períodos por parágrafo. Então, 3 pontos finais por parágrafo. E os seus períodos, olha esse daqui, ó, ele tem aqui, só aqui mais ou menos uns 7 linhas. Fragmente cada um dos seus períodos, tá? Então, de novo, um parágrafo ele é composto por períodos, tá? Então, torne o seu parágrafo, ele com 3 períodos, 3 pontos finais, a gente vai retomar isso e fragmente os períodos, ok? Bora lá pro próximo slide. Vocabulário e escolhas lexicais. Galera, o que a gente está falando aqui nesse sentido mais amplo? A gente está falando de termos e expressões, certo? E falar de termos e expressões significa fazer escolhas. Eu vou retomar um pouquinho que eu falei da última aula. Lembre-se de quando você tem um recorte temático, esse recorte ele já vai lhe dizer qual campo lexical no qual você está inserido. Então, por exemplo, se você foi trabalhar um tema sistema penitenciário, é muito provável que as palavras ou os termos violência, agressividade, opressão, desigualdade apareçam no seu texto, porque eles fazem sentido dentro desse contexto. Agora, se você vai trabalhar o termo, o recorte temático, adolescência, difícil de pensar drogas e adolescência, vou pensar jovens e adolescentes, jovens e drogas, né? Dificilmente vai aparecer a palavra chuchu no seu texto, dificilmente vai aparecer a palavra calculadora do seu texto, post-it. Por quê? Essas palavras elas existem no mundo, mas não dentro desse campo lexical. Ou seja, de todo o campo lexical que você tem conhecimento, para escrever, você vai selecionar aqueles termos que são mais adequados. Isso não é fácil. Tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, beleza? Então o que a gente orienta aqui? Ó, seja preciso na sua escrita e amplie sempre o seu vocabulário, certo? Então vamos lá, as pessoas não percebem que a educação é a chave principal para a melhora do país. Quem trabalha nas escolas já sabe, mas falta outras pessoas do governo entenderem o quanto a educação é importante. Enquanto todo mundo não perceber isso, vai ser cada vez mais tangível a importância da educação. Pessoal, olha aqui, ó. Primeiro, quem são essas pessoas? As pessoas não não percebem que a educação. Que pessoas não percebem? Os jovens, a sociedade, as mães, quem que não percebe? Eu vou colocar a sociedade. A sociedade não percebe que a educação é a chave principal. Chave principal não, né? É a alternativa, chave muito subjetiva. É a alternativa principal para a melhora no país. Quem trabalha nas escolas? Tá, quem que trabalha nas escolas? Os educadores, os professores? Eu vou colocar aqui. Os educadores já sabem, mas falta outras pessoas do governo. Mas é necessário que
vou abreviar, o Ministério da Educação e Cultura entenda o quanto a educação é importante. Enquanto todo mundo não, né? Enquanto as esferas sociais, e aí eu já consigo pensar em sociedade, governo, terceiro setor, as esferas sociais, não perceberem, isso vai ser cada vez mais tangível. Já volto desse tangível, deixar em aberto aqui. A importância da educação. Então, olha que diferença, ó. A sociedade não percebe que a educação é a alternativa principal para a melhora do país. Os educadores já sabem, os educadores já o sabem, mas é necessário que o MEC entenda o quanto a educação é importante. Enquanto as esferas sociais não perceberem isso, blá, 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 blá. Ou seja, eu escolho o vocabulário, eu faço a escolha lexical muito mais pontual, certo? Por que eu deixei esse tangível para cá? Galera, isso daqui a gente chama de inadequação vocabular. O que é uma inadequação vocabular? Essa palavra ela existe no mundo. O problema é que ela não existe nesse contexto, não faz sentido. Eu acho que o candidato quis dizer intangível. Deixa eu ver. Enquanto as esferas sociais não perceberem isso, vai ser cada vez mais intangível. Não é nem tangível, intangível. Vai ser cada vez menos visível, vai ser cada vez menos concreto. Talvez algo nesse sentido. Mas intangível não é. Então existe aí um erro de incoerência porque é inadequação vocabular. Concisão. Eu trouxe até um conceito aqui um pouquinho mais amplo, mas que também já vai nos ajudar. Ser conciso é ter a capacidade de sintetizar, resumir, diminuir até uma ideia ou um raciocínio. Galera, e isso não é nem um pouco fácil. Eu falo que às vezes o aluno, ele quer fazer uma análise histórica, por exemplo, ele quer falar sobre política, e aí ele quer trazer um fato histórico que demonstre isso. Por exemplo, a ditadura. Cara, a ditadura militar foi um movimento não só que se estendeu por longos e intermináveis anos, né? Para quem viveu a época, muito menciona isso, parecia que aquele horror não ia acabar. Não só do ponto de vista da extensão desse período, mas a quantidade de acontecimentos dentro desse período. Então a gente teve ali uma perseguição voltada para as minorias, a gente teve a questão da tortura, a gente teve a questão da deposição política, né, da deposição política, enfim, a gente teve vários aspectos. O que eu estou querendo dizer? Se você quer trazer a ditadura militar, você só coloca lá na introdução. A ditadura militar foi um momento de censura no país. Por isso, hoje, a política é tão incorreta. Peraí, calma. Que aspecto da ditadura militar? Aí você vai fazer um recorte, você vai tirar aquilo. Só que o principal, como que você vai em 2, 3 linhas, pensando num parágrafo de introdução, você tem 6 linhas, 7 linhas. Em 2, 3 linhas, você vai ter que sintetizar o que significa aquilo. O que é aquele momento para o leitor poder tentar entender. Quando você traz essa concisão, quando você chega numa maturidade de escrita muito avançada, você consegue trazer essa concisão. Por quê? Você faz escolhas de palavras que já nenhum termo só e uma expressão, elas já significam, elas já trazem o significado daquilo que você quer mencionar, certo? Então, se a gente for pensar com relação à questão da concisão, a gente está falando da capacidade de sintetizar. Olha isso daqui. O Brasil é um país que, apesar de desenvolvido em tantas outras áreas como a científica, ainda ter uma população que está sempre motivada a buscar novas alternativas, ainda que venham a ser precárias para a desigualdade de gênero, é a nação, deve ter faltado aqui, vou colocar, é a nação que ainda sustenta a violência contra a mulher. Gente, olha o que eu vou fazer aqui, ó. Ai, delícia fazer isso, olha. Tum. Vamos comigo? O Brasil é um país, é uma nação, ou um país, né? Posso até tirar aqui. O Brasil é uma nação que ainda sustenta a violência contra a mulher. Simples assim. Conciso, direto. Cris, mas então eu não posso preencher com informações? Ah, tá. Você quer trazer informações? Aí, ok. Eu concordo. Agora, se for só para que a gente chama de encher linguiça, filho, esqueça. Você vai direto na informação. O Brasil é a nação que ainda sustenta a violência contra a mulher. E aí você vai trazer um dado, um fato. Beleza? Galera, bora pra teoria, então, pra gente falar agora de uma forma mais conceitual com relação aos aspectos que nós vimos, tá? Bom, então, pensando com relação a cada parte voltada para
a linguagem e para a estrutura do texto dissertativo e argumentativo, o que você de fato deve fazer para poder aprimorar. Então vamos lá. A gente viu no primeiro tópico, né, sobre objetividade e subjetividade. Então eu trago aqui uma correção muito próxima do que nós fizemos, mas de uma maneira um pouco mais didática. Então a internet tornou-se mais rápida e mais acessível para grande parte da sociedade brasileira. Porém, apesar disso, a falta de privacidade e a exposição também aumentaram, aqui no plural, concordando, principalmente pela ausência de uma fiscalização do governo. Desse modo, a falta de privacidade na internet evidencia-se pela não fiscalização de uma gestão pública eficiente. Pessoal, então só para a gente poder fechar essa questão da objetividade e da subjetividade, lembrando, objetivo é aquele texto que você vai lê-lo e que você vai compreender de uma forma direta. Até quase mais do que isso, né? É quando, eu gosto até de brincar, né? Eu já comentei isso aqui com vocês. É quando você dá a sua redação para alguém ler e a hora que o leitor tá fazendo a progressão ali do texto, ele não para, ele não faz assim, ó. Como? Porque ele entende completamente o que está acontecendo ou qual é a tua estrutura do texto, principalmente as ideias. Então, trabalhar com objetividade e subjetividade está muito dentro disso, de que de forma objetiva, de forma clara, de forma explícita, o leitor possa compreender o seu texto, algo que não acontece com a subjetividade, certo? Bom, pensando agora então com relação à pessoalidade e à impessoalidade. Então, o que você pode fazer? Eu não vou entrar nos aspectos gramaticais aqui, mas eu vou ser bem direta, tá? Utilize algumas expressões que a gente vai ter do uso da partícula ser, indeterminação do sujeito, que vão poder substituir de forma escrita a pessoalidade no texto. Então, deve-se observar, é preciso observar que, precisa se compreender, é preciso compreender que, é importante, é fundamental, ou seja, os adjetivos depois do verbo ser, eles vão permitindo que você traga a impessoalidade na escrita. Cris, mas a opinião não é minha? Sim, filho, a opinião é sua. A única diferença é que a forma como você vai colocá-la vai ser impessoal, certo? Próximo slide, então. Pensando com relação ao uso da primeira pessoa do singular e da primeira pessoa do plural. A gente já conversou, né, com relação ao eu, pronome pessoal eu. Você nunca vai utilizá-lo em um texto dissertativo, argumentativo. Cris, mas como que eu faço? Eu vou escrever, eu acredito que... Eu penso, sou eu quem estou falando. Sim, é você quem está falando. Porém, mesmo sendo você que está falando, é óbvio que a autoria do texto é sua. Pense o seguinte comigo, existe o que você pensa, o que você acredita do plano subjetivo, existe uma teclinha SAP aqui, uma tecla de conversão, que é a hora que vem para a escrita, certo? Então tá aqui o que eu penso, eu aperto essa tecla e ela se transforma em escrita. Eu posso dizer, eu sou uma pessoa feliz, né? Eu sou uma pessoa que acredita na sociedade. Ao invés de você colocar, eu sou uma pessoa que acredita-se na sociedade, certo? Olha aqui no slide como que fica. Então no slide ele vem, eu acredito que o sistema político é corrupto. Meu amigo, tira o eu acredito que e manda um. É certo que o sistema político é corrupto. É evidente que, certo? Então assim, você vai pensar em expressões que vão tirar o seu eu do texto e trazê-lo direto para a afirmação. Cris, na hora eu não consegui me lembrar. Não, se fizer o curso com a gente não existe isso. Mas, na hora eu não consegui me lembrar, tira tudo. Já vai direto. O sistema político é corrupto. Fechou? Próximo slide. Interlocução. Então, não vou voltar ao que é interlocução. Se você não compreendeu, volta lá no seu texto. Se tiver dúvida, chama a gente no WhatsApp. Volta lá no vídeo. O texto dissertativo e argumentativo não deve ser um diálogo com o leitor. Então, você, por exemplo, colocaria... Você... de uma ação desigual. Você deve sentir vergonha de um país tão desigual. Na verdade, ao invés de você colocar você deve sentir, não, quem que é esse você? É o jovem? É a sociedade? Você vai determinar quem é, com quem você está dialogando, né? Nesse sentido, para um leitor universal. Então, a sociedade deve sentir, o jovem deve sentir, ou seja, eu especifico uma terceira pessoa, certo? Próximo slide. Formalidade versus informalidade. Galera, pensem o seguinte. Entendam que o que eu estou dizendo aqui com relação à formalidade e informalidade, quero deixar isso registrado e muito bem ressaltado,
Não estou dizendo que o uso de odiernamente, inóspito, enfim, algumas palavras consideradas menos utilizadas e, portanto, mais rebuscadas, não digo que elas são incorretas, entendam isso, por favor. O que eu estou dizendo é que dentro desse contexto, dentro de um vestibular, de um jovem, né, que a princípio é um jovem, você é um jovem que está prestando um processo seletivo, de um texto dissertativo argumentativo, que não há necessidade desse rebuscamento. E por que eu bato muito na tecla com relação a isso? Se você coloca no seu texto, atualmente a sociedade brasileira é muito desigual, ainda que durante o seu texto você tenha alguns erros, o fato de você ter escrito atualmente, isso não vai gritar tanto dentro do seu texto. Agora, por exemplo, você vai lá, atualmente a sociedade brasileira é muito desigual, e ao longo do texto você comete vários erros, vários desvios. Cara, atualmente não, perdão, o odiernamente. Se você usou odiernamente e você mete lá embaixo vou ser bem caricata, tá? Então você colocou lá, odiernamente a sociedade é muito desigual. Vamos tomar atitudes para que isso vai gritar de uma tal forma, de uma tal maneira que vai ressaltar para o erro, vai ressaltar para a penalização, certo? Então o que eu estou dizendo para você é o seguinte: existem alguns termos, algumas expressões que elas podem ser substituídas por outras menos rebuscadas, certo? Então olha aqui comigo, ao invés de eu dizer odiernamente a desigualdade social é presente no país, eu posso muito bem dizer atualmente, nos dias de hoje, no Brasil, a desigualdade social é presente no país. Lindo, maravilhoso, sem muito rebuscamento, certo? Galera, lembrando, respeite a norma padrão, tá? Então não adianta você querer... Formalidade e informalidade não tem a ver com respeitar ou desrespeitar a norma padrão. Não. Ambos respeitam a norma padrão. A questão é que a escolha aqui ela é mais informal. Fechou? Pessoal, com relação então à extensão de períodos e parágrafos. Primeiro, fragmente os períodos, como eu já disse para você, e trabalhe com no mínimo 3 períodos por parágrafo. Então vamos lá. Isso daqui é um parágrafo, certo? Então pode ser um parágrafo de introdução, pode ser geralmente um parágrafo de argumentação. O que é o período, Cris? Eu dei o recuo, começa aqui meu texto, letra maiúscula, ponto final, letra maiúscula, ponto final, letra maiúscula, ponto final. Ou seja, de forma bem sucinta, Cris, não tem nem ideia do que é um período, não importa, você vai colocar 3 pontos finais no seu parágrafo. Fechou? Sem discussão, tá? Então, período 1 aqui, período 2 aqui e período 3, certo? Próximo slide, então. Vocabulário e escolhas lexicais, e eu vou juntar um pouquinho com concisão. Pessoal, então seja preciso, seja específico na sua escrita e amplie seu vocabulário. Cris, como assim? Vamos lá comigo, A posição do governo brasileiro é de que esgotem todas as possibilidades de negociação para que se alcance uma solução pacífica. Para que eu vou falar tudo isso daqui, sendo que no fim o meu objetivo é falar que o governo é a favor de uma solução pacífica? Então tira toda essa ladainha e seja preciso. O Brasil é a favor de uma solução pacífica. Moçada, entendam que todo esse trajeto que eu estou fazendo com vocês, ao longo do curso vai fazendo muito sentido. Eu vou pegar o exemplo da questão das escolhas lexicais do vocabulário. Acontece muitas vezes do aluno querer, ou na introdução, ou na argumentação, ou até mesmo na conclusão, difícil na conclusão, mas na introdução, ele querer utilizar, por exemplo, uma descrição de cena de um filme, uma descrição de cena, né, no sentido de narrativa de um livro, para que ele possa trabalhar a introdução, para que ele possa iniciar a introdução. Cris, isso é possível? Sim, existem textos fantásticos que começam com cenas ou descrições de filmes livros, né, ou livros, porém, para o cara conseguir fazer isso em 6, 7 linhas, ele tem que ter um domínio absurdo do campo lexical e da concisão. Se você não tiver esse domínio, sabe o que vai acontecer? Eu vou trazer um texto, talvez, eu acho que na próxima semana, não, na outra ainda, pra gente falar sobre esse tipo de introdução. Você vai ficar 7, 8 linhas da sua introdução, abordando somente o tema, descrevendo uma cena, seja ela de um livro ou de um filme, e não vai chegar na tese. Ou seja, não vai chegar no posicionamento. Então, tudo que eu venho falando para vocês nessas aulas, qual que é o objetivo? Para que você vá montando o seu legozinho, sabe aquela peça por peça?
Ou seja, a cada momento você vai entendendo qual peça você vai movimentar. Então agora eu tô falando só de vocabulário, de escolhas lexicais e de concisão. Por quê? Quando a gente chegar lá na trilha 2 de redação avançada, eu vou falar pra você como que você utiliza uma introdução feita por analogia literária. Ou seja, você trouxe uma cena de um livro para poder iniciar a discussão. Acho que a gente vai... No próximo texto a gente vai ver sobre isso, aí eu retomo. Se você não tiver esse domínio de concisão, esse domínio de vocabulário, cara, você não vai conseguir fazer, tá? Então a ideia aqui é sempre a gente montando um passo após o outro para que você consiga de fato atingir seus resultados, certo? Voltando para cá, então, pensando com relação ao próximo slide. Vamos lá então pro Mostra Aí. Galera, eu trouxe aqui para vocês uma redação de uma das nossas alunas, a Melissa. E por que eu trouxe essa redação? Vocês vão perceber que, é claro, tem alguns erros gramaticais, talvez tenha alguns erros ali de semânticos, mas o mais importante, a linguagem, a escolha lexical, o modo como ela vai movimentando dentro do texto faz todo sentido. Então a gente vai poder falar um pouquinho agora com relação a esse texto. Pessoal, então vamos analisar esse texto aqui. Eu vou preferir sair do PowerPoint, porque fica mais fácil de eu mostrar aqui por aqui para vocês, tá? Então vamos lá, ó. Então esse texto da Melissa, que ela vai falar sobre o direito à segurança, acredito eu, me corrijam se eu estiver errado, foi a proposta 1. Então olha como a Melissa vem. De acordo com a Constituição Federal Brasileira de 88, todos os cidadãos possuem direito à segurança, que por sua vez é dever do Estado proporcionar. Galera, olha que animal isso daqui. Então ela vai falar o conceito que a Constituição traz do que é segurança pública. E ela faz isso em 2 linhas. Por que ela consegue fazer isso em 2 linhas? Porque ela escolhe as palavras exatas para poder definir o que é segurança. Então o que é segurança? Dever do Estado e todos os cidadãos possuem direito. Beleza. Ela está com o contraste. No entanto, esse direito não está sendo assegurado, como é possível observar com as inúmeras mortes ocorridas por disputas de terras no Pará e em Rondônia, assim como pela crise de segurança pública que está sucedendo no país. Gente, olha, nossa, eu até seguro, porque senão eu começo a falar palavrão aqui, né? Mas, ó, por que eu animal esse texto da Melissa? Simplesmente em 2 linhas, nessa linha e nessa daqui, 2 linhas e um pedacinho aqui embaixo, ela trouxe 3 notícias de forma extremamente sintetizadas. E ela vai falando com as inúmeras mortes ocorridas por disputa na Rondônia, assim como, olha ela ligando uma frase ou outra, ou seja, pela crise de segurança pública. Ou seja, do ponto de vista das escolhas lexicais, ela é extremamente pontual. E aí depois ela vem a questão que tornou a intervenção federal, ainda cai na 4ª notícia, necessária. Isso ocorre devido ao fato de que há muita violência e o Estado, ao invés de atuar nas causas, atua para tentar conter as consequências. Desse modo, para que haja uma melhoria na segurança pública, é indubitável que haja uma mudança, tanto na educação quanto no sistema penitenciário. E aí ela vai trazer a questão da educação e do sistema penitenciário para que se possa discutir isso no A1 ou no A2. Moçada, olha que bacana, em 8 linhas, ela trouxe 4 notícias. Então, assim, ela falou do Pará, falou de Rondônia, falou de crise de segurança pública no país e especificamente no Rio. Então, seriam como se fossem 4 aspectos dentro do mesmo parágrafo. Para que você consiga fazer isso de uma forma muito resumida, muito sintética, o domínio de vocabulário precisa ser muito forte, tá bom? E aí, vamos pegar, acho que dá para eu pegar aqui o primeiro parágrafo de argumentação. O livro eu falei para vocês lá atrás, lembram-se? Do como trabalhar a questão literária. Olha isso daqui, mais pra frente a gente vai trabalhar. Deixa eu até mudar a cor aqui. Vou pegar o amarelinho. O livro Capitães da Areia, de Jorge Amado, retrata a vida de jovens, órfãos que entram para a criminalidade por nem terem outra oportunidade e opções. Para tudo, garotinho. Olha isso aqui. Deixa eu grifar isso daqui. Meu irmão, segura essa. Em 2 linhas, ela sintetizou o livro Capitães da Areia. Que isso, irmão. Ó, isso daqui, para fazer o que ela fez, olha, eu vou ler de novo, hein? O livro Capitães da Areia retrata a vida de jovens órfãos que entraram para a criminalidade por nem terem outras oportunidades e opções.
O que você se perde quando você tenta trazer a questão literária? Provavelmente, quem tem dificuldade com escolhas de palavras, com a capacidade de concisão, esse tópico frasal aqui de 2 linhas teria virado um parágrafo de 7 a 8 linhas. Por isso que eu venho falando, vamos trabalhando pouquinho a pouquinho para que vocês possam de fato chegar nesse nível. Aí ela vem, ó, apesar desse cenário ter se passado em outra época na Bahia e fazer parte de um livro, olha a conexão, tá vendo? Olha a conexão. Ele ainda está presente na nossa sociedade atual. Meu irmão, ela tá falando isso aqui pra você, ó. Isso aqui aconteceu num livro e num cenário da Bahia, numa época da Bahia. Só que ainda existe na nossa sociedade atual. Olha aqui, se ela não coloca isso daqui, dá uma mega de uma lacuna textual. Dessa maneira, se a educação fosse de qualidade, agora segura essa. Eu não sei se eu tenho somzinho aqui de bomba, senão eu vou colocar na edição do vídeo. Se a educação fosse de qualidade e apresentasse boa infraestrutura para os estudantes, grande parte dos jovens não iria entrar para o universo dos capitães da areia. Não! Segura essa, moleque! Já que lhes seriam dadas oportunidades para viver uma vida longe da criminalidade. Cara, fantástico, fantástico. Olha como que ela ligou. O livro não ficou solto no texto, ele está aqui totalmente contextualizado. E o principal, olha a capacidade de síntese dela para trazer um livro inteiro para dentro de 2 linhas e ainda conectar com esses jovens da atualidade. Animal. Já que ele seria privilegiado, por conseguinte, não haveria tantos casos de violência e cada vez menos pessoas seriam encarceradas por delitos leves ou por roubos, por exemplo. Então, assim, independentemente de você concordar ou discordar do que ela diz, o modo como ela o faz, cara, é fantástico. E aí, ela vem aqui mais um pedacinho, né? Deixa eu pegar aqui. Para estudantes, por exemplo. Além disso, é fato que o sistema penitenciário brasileiro, que possui a 4ª maior população carcerária do mundo, olha que legal ela descrevendo quem que é esse sistema penitenciário. Em menos de uma linha ela consegue fazer isso. Apresenta tanto superlotação quanto péssimas condições de vida. Consequentemente, ele não cumpre seu papel de ressocialização e, na maioria das vezes, presos menos perigosos para garantir sua própria sobrevivência, acabam submetendo a gangues presentes e ao sair do cárcere se tornam-se muito mais violentos e piores do que entraram. Destarte é fundamental, aí Mel, falei do Destarte, é fundamental que haja uma mudança do sistema carcerário brasileiro. Novamente, muito bem fechado, muito bem organizado. E aí ela faz o fechamento, portanto o país está passando uma grave crise de segurança pública e é imprescindível que haja melhorias para o direito à segurança, para que o direito à segurança seja assegurado para todos, ou seja, retomada de tese. Por isso é essencial que o Estado faça investimentos na área da educação por meio de uma reforma na infraestrutura. Olha que legal, olha o que eu estava falando sobre inadequação vocabular. Ela escolhe as palavras certinhas para colocar. Reforma, não é reforma na educação, não, reforma na infraestrutura, bem pontual. Contratação de professores de qualidade e fornecimento de materiais adequados, de maneira que os jovens possuam oportunidades e opções para não entrarem para a criminalidade, já que, nas palavras de Kant, o homem é aquilo que a educação faz dele. Meu, fantástico. Eu falo outra palavra de novo. Fantástico, fala a verdade. Animal. Cris, mas eu vi alguns erros gramaticais, eu vi alguns pedacinhos sem... Filho, claro que vai ter. Mas o que eu quero mostrar pra você não é a questão gramatical. Se fosse isso, eu ia pegar um outro texto que não tivesse. A ideia não é essa. Nesse momento, eu quero mostrar pra você a concisão de palavras, a forma como ela faz, de uma forma muito objetiva, a escolha argumentativa, o modo como ela faz, a escolha de campo lexical, o modo como ela é concisa no que ela coloca, a forma como ela organiza as ideias, enfim, a forma como esse texto, ele de uma forma muito bem organizada, ele consegue ser progressivo. Então assim, Cris, mas eu não vou conseguir chegar nesse nível. Claro que você vai. Todo mundo consegue. A questão é que você precisa treinar. Redação é treino, cara. Então vá treinando que a gente vai chegar lá. Fechado?
Então, ó, vamos lá, hein? Não deixe de fazer as redações semanais, assista as videoaulas, se não for no dia que a gente liberar, assista durante a semana e lembre-se sempre, antes de começar um texto novo, volte e observe os erros que você teve nos textos passados, certinho? Galerinha, foco, força e fé, tamo junto. Qualquer dúvida, chama a gente no WhatsApp. Um grande abraço e até a próxima!